Diógenes Júnior é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vindo aos nossos estúdios, bom dia. Bom dia, Narcísio, bom dia a todos que compõem aqui a mesa, operadora, produção, toda a sua equipe. Dar os parabéns também, né, a Doutor Miro. A história, como você mesmo disse, é uma história que nos cativa a trabalhar cada dia mais de forma correta, dar exemplo à nossa família, que foi o que ele recebeu e está entregando, né? Recebeu bons exemplos, está entregando bons exemplos. Ele que é sempre um parceiro muito próximo da gente, todas as vezes que a gente tem dificuldade com relação a algumas questões na nossa emissora lá do interior, a gente sempre toma conselhos com ele, com o Sandro, e a gente tem essa proximidade. Não de forma pessoal, porque cada um está no seu meio que mundo diferente, né? Eu vivo lá no meu interior, mas a gente sempre tem ele como um bom conselheiro. E chegar aqui hoje, eu vim conhecer pela primeira vez o estúdio. É uma coisa fenomenal. Sou apaixonado por comunicação. Você entrou dizendo que era um apaixonado por rádio. Quando viu aqui a estrutura, gostou bastante. Eu acredito que todos os empresários que mexem com rádio, nós estamos fazendo totalmente o que disseram que ia acontecer, ao contrário, né? Quando disseram que a rede social ia chegar e que a gente ia diminuir, nós transformamos o dobro da gente. E colocaram o dobro de rádios para poder funcionar perto da gente. E todas elas sobreviveram e todas elas estão aí fazendo excelentes profissionais. Então, essa história de que a gente ia diminuir, fizeram de todas as formas, mas rádio sobrevive a tudo, né? A gente está aqui. Quando se fala da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, a gente já estava lá no meio de comunicação, fazendo essa comunicação. Quando você fala agora, a gente está aqui assistindo o que eu estou assistindo hoje. A gente teve que se adequar, a gente teve que trazer imagem para a rádio, a gente teve que ter qualidade para a rádio e o ouvinte ficou um pouco mais exigente, né? Ele começou a exigir que os profissionais que trabalham em rádio tenham responsabilidade maior, tenham um linguajar melhor. E aí foi trazendo uma seleção. E aqui em Aracaju a gente tem hoje grandes emissoras que são exemplo no Nordeste. E no interior sergipano nós temos também grandes emissoras que são exemplos de formação de profissionais. Essa semana a gente atendeu uma menina que hoje é radialista de uma rádio da cidade de Lagarto, mas me pediu para poder conhecer os estúdios, que ela foi Tobias Barreto e tinha a paixão de trabalhar na rádio da gente. E alguns profissionais eu recebo essa ligação. Eu falei, Júnior, eu entrei no rádio 20. Quantos anos, Júnior, de operação de rádio lá? 20 anos de rádio. 20 anos. 20 anos de rádio. Eu assumi em 2008 para 2009. De lá para cá, só passei afastado agora esse período que estava arrendado, mas já retornamos no dia 2 de janeiro para a gente fazer a coisa que eu amo. É uma paixão mesmo. Eu não sei se você notou, quando eu cheguei, eu fui entrar em cada canto que tinha aqui, fui ver o estúdio de gravação de vocês. E lá eu tô querendo fazer um estúdio que vai dar o vidro para a Avenida 7 de Junho, que é a nossa avenida central. E aqui, quando eu tava lá, tava dizendo a minha filha, eu quero um desse para mim. Mandar um abraço aqui para o jornalista Marcos Aurélio. Ele diz aqui, parabéns pela entrevista, já tinha conversado com essa mãe em nosso canal, precisamos reforçar a ajuda a ela e a tantas outras mães. Parabéns a Magna e a ela também. Você, quando assistia a entrevista, também disse, eu tava quase chorando, porque eu acompanhei através até de uma empresa. Você tentou uma intermediação através de empresa para essas mães, é isso? Eu acabei que eu fui fazer a apresentação de uma empresa para uma rede de hospitais. Ela não é sergipana, a empresa ela é de fora daqui. E um amigo me pediu para poder a gente fazer essa aproximação. Eu apresentei no dia, por curiosidade, eu fiquei assistindo o que era. Inclusive, um dos diretores da empresa passou no vídeo. E, assim, eles são os abnegados da empresa e eles buscam realmente, da melhor forma possível, trazer esse tratamento. E são tratamentos que são bem caros. E, às vezes, há uma dificuldade do poder público de poder fazer esse custeio. E, quando não é judicializado, a gente tem que começar a ter um olhar para essas emendas de deputados estaduais e federais, também olhares por essas doenças um pouco mais específicas e mais difíceis de serem tratadas. E parabéns à FAN de trazer não só o quadro, que o quadro é o quadro especial, né, de trazer a questão da mulher. Eu que sou um filho apaixonado e tenho 2 irmãs, lá são 3, né? Então, assim, eu fui criado junto com elas, então sou apaixonado pelas minhas irmãs, pela minha mãe, pela minha avó. Mas ver a questão da doença, o quanto essas mães e pais, eles se dedicam a cuidar desses filhos. Ela estava falando no final de emoção, assim, todas as vezes que eu assisti sobre isso e que eu vi as crianças, me emocionou muito. E rogo a Deus que permaneça
dando a resistência e a fé para que essas famílias cuidem bem desses anjos que foram colocados aqui na Terra. Esse planejamento de Diógenes Júnior para 2026, como é que ele surge? Você é filho do ex-prefeito da cidade de Tobias Barreto, ex-deputado, sua mãe também foi deputada, né? Como é que surge, então, seu desejo de entrar para esse processo? Em 2008 eu fui vereador, né, no município de Tobias Barreto. Eu fui o segundo mais bem votado, acho que foram 17, foram 18 votos a menos. A gente passou de 1.700 votos. E de 2008 para cá, eu não tive a chance de voltar a ser candidato, porque eu acabei me posicionando numa questão de coordenação, de alinhamento político, de articulação política. Voltou para os bastidores. Aí voltei para os bastidores e junto com a FM que a gente tinha lá, ocupava muito esse tempo. Então, assim, nós acompanhamos meu pai em todos os mandatos. Na questão do mandato de prefeito, nós estávamos na Secretaria de Administração. E a gente vem de uma família... Me corrija, então seu pai não foi deputado estadual? Foi 2 vezes. Ah, tá. Perfeito, ele foi suplente de deputado estadual e assumiu as 2 vezes. Perfeito. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que as 2 vezes da época era com Joaldo Barbosa, Negro da Farmácia. Tá? Ele assumiu Nego assumia alguns cargos do governo e meu pai acabava que assumiu por 2 anos em um mandato e depois eu acho que o outro foram 18, foram 19 meses no segundo mandato de deputado estadual. Mas foi prefeito por 2 vezes e minha mãe foi deputada estadual em 2018, quando em 2023, ali meados de abril, eu acho que de forma... uma falta de cuidado maior da parte jurídica, eu acho que não se atentou desde o início à defesa processual. E de uma forma rápida, assim, chegou em Brasília, já foi julgado e já foi devolvido por assuntos que eu acredito que outras pessoas foram totalmente inocentadas, que era questão de cores, de prédios públicos, de cor da eleição, e aí colocaram como abuso de poder político. Na época, seu pai era prefeito da cidade e ela foi candidata a deputada. Isso, 2016, meu pai se elege para prefeito, e em 2018 ela se candidata para deputado estadual. E o julgamento já se deu antes da reeleição? Já. Ela acabou perdendo o mandato e perdendo os direitos políticos. Isso, exatamente. E aí eu fui para cuidar das empresas da família. Eu sou um criador de Nelore de genética, né? Nós temos uma fazenda que vende gado para melhoramento genético aqui do estado de Sergipe. A gente acabou se destacando bastante. Começamos a nos dedicar a essa área da pecuária e a área da comunicação, que é a área que a gente sempre teve atuando desde 2008. Dessa vez, agora, a família reuniu e disse, olha, sua mãe já está com 70 anos, seu pai também, e é a hora da passagem do bastão e vai cuidar. E aí nós reunimos o grupo político da gente aceitou, e aí nós, na última eleição de prefeito em Tobias Barreto, a nossa candidata, que eram as meninas, né, que só podia estar na chapa 2, né, que era a Emanuele Ora e a Juliana Bonfim. As meninas são maravilhosas, com o apoio de minha mãe, né, com a Dina Almeida. Então essas 3 mulheres fortes, já que nós estamos no mês de março, enfrentaram lá a máquina pública, o poderio econômico e o poderio político do município de Tobias Barreto e obtiveram mais de 15 mil votos lá na nossa cidade. E sem nenhuma liderança de grande expressão política, mas ao lado do povo. E essa resposta que o povo deu ao agrupamento nos coloca de volta no cenário político. Tobias já tem um deputado estadual, representante da cidade. Ele tem um deputado estadual chamado Cacá Santos, que se elegeu pela oposição, mas hoje é base aliada do prefeito Dilson de Agripino. Cabem 2 na cidade? A cidade tem porte para isso, digamos assim? Quando o Dina Almeida se elegeu para deputado estadual, o Dilson de Agripino também se elegeu para deputado estadual. Perfeito. Então já tem um histórico já na cidade. Diógenes e Nado foram deputados estaduais. Carlos Alberto... É constante a nossa participação. A força política, digamos assim, do município. Eu acredito que dessa vez, eu torço muito por isso, né? Eu não faço política com o fígado, não, nem com radicalismo. Mas, assim, eu rogo a Deus que Tobias Barreto saia com a sua representatividade superior ao que ela está. E eu sempre digo isso, que para se ter uma cadeira de deputado estadual, não necessariamente tem que tirar de outra pessoa. Eu acredito que a gente tem que manter os cargos e a representatividade do interior. Eu sou de Tobias Barreto, estarei lá para poder representar a minha cidade, mas eu sou do interior sergipano, então assim, eu transito muito bem na cidade de Lagarto, Itabaianinha, Umbaúba, Cristinápolis, Tomar de Giru. Então assim, se
for para colocar aqui todas as cidades que a gente tem caminhado e os amigos já têm nos acolhido, nós vamos ter que passar muito tempo e cometer alguns crimes eleitorais. Mas a gente tem caminhado bastante, conhecemos muita gente. Não cometa os antes para não ter problemas, por favor. Para nós dois. Ô, Júnior, me diz uma coisa. Partido? Não, livre. Ainda não tem definição? Definição nenhuma. Nós temos um grupo de amigos que tem sentado para poder conversar. Nós montamos um conselho desse grupo de amigos. E esse grupo de amigos tem decidido quem pode entrar e quem não pode entrar, para depois que a gente tiver formado esse grupo de amigos políticos e candidatos, Tá, entendi. a gente pode... agrupamento de pré-candidatos que está se formando. E está se formando um agrupamento de pré-candidatos, onde tem um conselho e onde a gente, quando alguém quer participar desse grupo político, a gente se senta e... Pode citar alguns outros nomes? Eu não tenho autorização para poder citar, mas eu consto com o meu. E, assim, um dos pré-requisitos é que a pessoa não tenha tido mais de 15 mil votos, nem tenha um histórico de poderio financeiro que possa vir a prejudicar os outros candidatos. Esses candidatos que estão com a gente já somam 13, e na soma a gente já tem uma quantidade de votos razoável que pode vir a proporcionar a gente uma chapa com 3 candidatos eleitos. Então a meta seria essa, formar uma chapa para eleger 3. Com um quarto já bem encaminhado. Depende muito agora das próximas peças que vão compor junto com a gente. Vocês vão se juntar e vão todos para o mesmo partido? Para o mesmo partido, exatamente. Esse é o nosso compromisso. Perfeito. Com relação ainda à gestão da cidade de Tobias Barreto, qual é a sua avaliação hoje da gestão do prefeito Dilson? Eu não preciso nem fazer avaliação, porque eu vou lhe contar qual é a história e você vai saber como é que tá. Se o cara está no segundo mandato, se ele não pode ser candidato, se ele tem 100% da Câmara de Vereadores e se ele não respeita muito crítica, você já sabe como é que vai estar o município, né? Ele não estava... E a oposição que existia dentro do município era o deputado Cacá Santos, que se aliou a ele. Então ele agora ficava sem oposição. Então, de setembro para cá, que a gente vem realinhando, e a gente tem feito uma série de denúncias com relação à parte da saúde, com relação à parte da educação, com relação aos prédios públicos do nosso município, ao transporte público do nosso município. Mas não vejo a sensibilidade realmente do poder político municipal em estar preocupado realmente com a nossa população. A gente tem lá 4 ou 5 bairros que estão totalmente abandonados. São, assim, esquecidos pelo poder público de forma completa. Esses dias a gente teve umas imagens a respeito do Agripino, que é o bairro que leva o nome da família do atual prefeito de lá, e o abandono lá é total, 100%. O Bom Jardim, que a gente teve na semana retrasada dando uma entrevista, ele já tinha, se eu não me engano, 45 dias sem varrição. Então, assim, tinha um vereador de lá que estava pagando um rapaz para poder fazer a varrição. Então, é um prefeito que não está se incomodando muito e acha que nas alianças políticas ele sobrevive politicamente e esquecendo que está nessas alianças deixando a população sofrer e sem o atendimento necessário. O Marcos Benigno manda aqui um abraço, né? Mande um abraço para meu amigo Diógenes Júnior e estenda ao casal que quero muito bem, Diógenes pai e Diná, família abençoada. Ele também é um grande abençoado. Eu não sei como é que ele aguenta comer tanto, né? Todo povo que ele vai, galinha, ele é bom de boca. Aí, meu irmão, só um milagre pra gente descobrir. Me chama. Não tô reclamando não, tô achando ruim porque eu não tô indo, viu? Ô, Júnior, me diz uma coisa. Agrupamento político. Você seguirá qualquer candidatura que venha de oposição? Você seguirá o agrupamento do governador Fábio Mitidieri? Como é que você faço parte do agrupamento do governador Fábio Mitidieri. Inclusive, um dos requisitos das pessoas que estão se aproximando para esse grupo político é o apoio ao governador Fábio Mitidieri. Obviamente que eu sempre falo e com muita tranquilidade, não é nada com relação à crítica. Eu acho que existe alguma falha de comunicação que acaba nos afastando. Acho que está muito mais próximo das lideranças políticas que ocupam cargos políticos hoje do que das lideranças políticas que, infelizmente, nesse momento não estão. Mas eu tenho a certeza absoluta que vai ser sanado. Já existe uma pessoa que hoje está começando a trazer um pouco mais o estreitamento de laço de comunicação para com o governo, que está ouvindo de uma forma diferente, que está tendo tempo de conversar e que com fé em Deus, esse agrupamento vai permanecer onde sempre teve. E, assim, o avanço de Sergipe, ele é, na minha opinião, constante. Assim, o governo do Fábio Mitidieri, ele tem melhorado em inúmeras questões no nosso estado. Mas, como todo governo, vai ter falhas. A gente não pode dizer que não vai
que vai ser 100%, nunca existirá. E como é que você está vendo a movimentação da oposição? A possível candidatura de Valmir e a movimentação do deputado federal Tiago do Joaldo, que está ali na sua região com uma atuação política. Tiago é um grande amigo, né? Eu lá em Itabaianinha apoiei junto com a turma lá o prefeito Heraldo, mas Tiago e Danilo são amigos. Inclusive, no final de semana foi o carnaval de lá, fui muito bem recebido por todos, graças a Deus. Não vejo o Tiago ainda como oposição. Ainda não fiz ainda não tá, para você não tá fiz essa batido. leitura. Eu vejo como uma pessoa que está falando sobre fatos que não estavam sendo comentados no estado de Sergipe. E aí assustou. Tudo isso está acontecendo. Eu acho que você já deve ter ouvido em algum restaurante quando se encontrou com um político. Ou então em algum cenário político de que a gente se encontra. Mas ninguém tinha externado isso da forma que Tiago veio a externar. Não vejo ele ainda com essa questão, não. Acho que tudo ainda dá para poder se organizar. Mas vejo também na parte da oposição uma falta de sintonia. Acho que cada um está indo para um lado, acho que eles não estão se organizando. Essas questões jurídicas também do pré-candidato, que seria o Valmir, fragiliza também, de qualquer maneira, a oposição. A entrega do bastão é muito dura. Eu acho que, assim, poderia, de qualquer maneira, já que tem uma fragilidade jurídica, se preparar, né, para termos outra oposição. Eu acho que a oposição tem que existir na política. Se ela não existir, a situação se coloca numa situação tão confortável que esse conforto prejudica a população, prejudica o atendimento público. E isso é que a gente não pode deixar acontecer. Mas vejo que o governador Fábio tem uma sensibilidade popular muito grande, ele tem uma saída na rua muito grande, então a acessibilidade dele junto com a população é muito grande. E a questão política, também acredito que a questão política iniciou um pouco mais cedo, né, Narciso? Esse ano, parou a eleição de prefeito e começaram a de deputado e de governador no dia seguinte, né? Teve até um político que eu peguei e liguei e fez: o que é que tá acontecendo? Ele fez: acabei a eleição agora, deixa pelo menos passar o ano ímpar. Aí no ano par a gente retorna para política, né? O ano ímpar normalmente não tinha discussões. Não tinha política, né? Todo ano ímpar sempre era um ano de arrumação administrativa. Esse ano já partiu direto, uma eleição para outra, e todos falando sobre partido, todos falando sobre legenda, todos falando sobre a Nacional também, né? Nós temos a Nacional também, que influencia muito no processo sergipano. Dentro desse campo, mandando um abraço aqui para o Chocolate lá no Calçadão, que está ouvindo na maior altura. Dentro desse campo ideológico da Nacional, como é que Júnior se posiciona? Eu sempre percebi de que Aracaju e principalmente o interior da gente, ele recebe uma influência muito grande da Nacional. Assim, a Nacional sempre permanece muito grande. E acontece a mesma coisa na Nacional, está acontecendo aqui. A fragilidade jurídica do campo de oposição da direita junto com a esquerda, a fragilidade jurídica também prejudica o campo de oposição. É uma coisa meio que equivalente. E a demora de se transformar em outro candidato para que o pessoal que tem afinidade com a direita venha a se adaptar, também eu acho que demora muito. Sua candidata em 2024 é uma mulher de direita. Foi candidata do PL, a vice também. A vice também. A vice também. Eu sempre me identifiquei nessa área mais centro. A minha mãe sempre teve uma proximidade mais popular, ela sempre teve uma proximidade mais esquerda. Mas, assim, eu sempre me posicionei bem mais centro. E pela minha área pecuarista que tenho minhas reclamações e restrições com relação ao governo de esquerda, que eu acho que a forma que está sendo feita com a área de agricultura e pecuária no nosso país está prejudicando a alimentação. E essa alimentação prejudica quando você vai comprar o seu alimento. Qual a sua visão desses anúncios feitos ontem? A questão de zerar aí os impostos, etc., para tentar... Eu ainda não vi esse estudo de o que é que vai ser importado, porque eu acho que é a gente que faz isso, né? A gente que importa, né? Aí, assim, quando você vai começar a abrir as fronteiras para poder chegar a mais produtos dentro do nosso país de um preço menor, eu acredito que a estratégia não seria essa. O que está faltando no nosso país, realmente, ele é um incentivo fiscal e um incentivo financeiro. Nós temos uma carga tributária muito grande da alimentação do nosso país. Então, a carga tributária jogada em cima da soja, do milho, do feijão, do arroz. Então, assim, a nossa agricultura, ela tem um peso muito grande de carga tributária, e nós estamos há mais de 3 anos, nós estamos com péssimos incentivos com relação a financeiro. Então, assim, o que a gente tinha antigamente de garantia safra, o que a gente tinha antigamente de subsídio do governo para poder fazer a plantação, o que a gente tinha antigamente de subsídio para transporte, nós perdemos. E isso vai atingir, de qualquer maneira,
a cesta básica. Porque tudo que nós fazemos na agricultura que não se tem cuidado, ela vai atingir a cesta básica. Então, os equipamentos novos que todas as fazendas estão comprando de 2 anos para cá, eles têm valores exorbitantes, porque não tem mais subsídio por parte do governo. Quando você pega, se eu não me engano, ficou em 36% o custo operacional da plantação do milho da nossa região. Ou foi 36% ou foi 38%. Isso não vai ficar na mão do produtor, isso vai ficar na mão do consumidor. Quando ele vai para a mão do consumidor, encarece o produto. E esse produto você reflete na inflação, e a inflação você reflete na cesta básica muito mais cara. Então, enquanto o governo não fizer essa paz, junto com os órgãos que são deliberativos da área da agricultura e da pecuária, a exemplo do nosso estado de Sergipe. Nosso estado de Sergipe, a gente poderia ter uma competitividade muito maior com a questão da pecuária, mas nós temos um imposto de saída muito alto. E já foi discutido com relação a isso. E assim, são essas brigas que às vezes se tem, mas se tem por parte de pessoas que não têm um conhecimento, que não plantaram, que não sabem o que é uma plantação, nem um financiamento, nem um empréstimo, nem o que é uma cabeça de gado. E assim, aqui dentro do estado de Sergipe, a gente era para estar muito mais forte na área da pecuária. Mas acaba que nos travam aqui dentro, porque para sair daqui do estado, ela é caro. Então acaba que esse incentivo também poderia existir. Hoje eu vejo que o Banco do Estado de Sergipe começou a fazer um investimento grande na área do agro. Inclusive criou um segmento, né? Criou um segmento. Mas a maioria das vezes esses investimentos são feitos a partir de recursos federais. E os recursos federais estão vindo de lá para cá com valores de taxa de juros muito altos. Assim, a gente já chegou a pagar 3,5% ao ano, 4% ao ano. E eu vi contratos de 17, de 16, de 13,7. 3 vezes mais. Então assim, o cara não vai pegar o dinheiro no banco, o cara desestimula. Assim, a garantia safra, que a gente, hoje em dia, é inviável. Quem vai plantar milho hoje, para colocar pela garantia safra, não tem mais a condição de fazer esse programa, que é o seguro. É o seguro para que o produtor, quando ele compre, se der errado algum problema, ele vai receber o dinheiro dele de volta, ele não vai ficar devendo ao banco. Então, assim, eu acredito que tem que existir mais pessoas falando sobre o assunto, trabalhando sobre o assunto, debatendo sobre o assunto e divulgando. Porque Narciso precisa ter a informação do que está sendo feito dentro do estado de Sergipe, qual a melhoria, o que é que está sendo pensado, qual a programação para esse ano, como vai ser o escoamento da mercadoria, como vai ser a questão dos impostos dessa mercadoria. Então, tudo isso, quando não é feito, e eu acredito que está sendo mal feito, essa é uma opinião que eu tenho pelo governo federal, é provado. Na última agora também eu não vejo nenhum incentivo, principalmente quando são entidades de classe, por exemplo. A falta de um presidente numa reunião, como foi a de ontem, com a relação dos supermercados, assim, demonstra, na minha opinião, né, assim, uma fragilidade. Não, por que faltar? Assim, querer demonstrar que não está ao lado? Qual a necessidade de faltar? Essa birra política de poder público junto com entidades de classe, ela nunca serviu para nada. O diálogo sempre resolveu. E existem pessoas que estão transferindo o diálogo, que é do chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, transfere para terceiros. Nunca dá certo. Diógenes, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios, eu por que esse agradeço, papo que voou de tanto... de informação? Da dinâmica de informações que a gente Mas trouxe. eu tô sempre às ordens. Espaço sempre aberto. Tá no cenário político aí, com certeza vai ter espaço aberto sempre conosco aqui. A gente só agradece, né? A gente que vem do interior, ter o espaço que a gente tem numa rádio aqui na capital, com um dos melhores profissionais de radiocomunicação do nosso Sergipe. Então, assim, para mim é uma alegria. Saio daqui hoje muito grato a Deus por ter me proporcionado essa visita a vocês aqui. Satisfação sempre. Obrigado, galera, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. E tamo aí, viu? Tamo caminhando, tamo na luta. Vocês depois têm a nossa rede social aí, Diógenes Almeida Júnior. E aí nos sigam lá para ver os nossos próximos passos. Acompanhar o passo a passo. Obrigado, querido.